Na sua vida existem dois tipos de pessoa. Pensa um segundo enquanto eu falo. A primeira é aquela que, quando abre a boca, alguma coisa dentro de você se endireita. Ela te disse uma frase, talvez faz 20 anos, e essa frase ainda te sustenta. Eu confio em você, você vai conseguir. Que orgulho eu tenho de você. Essa pessoa talvez já tenha morrido e a frase dela continua viva dentro de você. E tem a segunda pessoa, aquela que também te disse uma frase. E essa frase ficou cravada em você como uma farpa. Você nunca vai prestar para nada. Antes você não tivesse nascido. Você é igualzinho ao seu pai. Talvez ela tenha dito num momento de raiva, talvez nem lembre mais, mas você lembra. E hoje, 20 anos depois, ainda dói. Meu irmão, minha irmã, hoje eu não vim falar dessas duas pessoas. Hoje eu vim te perguntar qual das duas você é para quem mora com você. Porque o evangelho de hoje diz uma coisa que deixa todo mundo sem desculpa. Muito bom dia, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos à Luz de Fé, a sua missa de todo dia. Hoje celebramos São João Maria Vianney, o cura da Ars, padroeiro dos padres. Vamos ao Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei vieram de Jerusalém a Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos antes de comer. Então Jesus chamou a multidão e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna impura a pessoa, mas o que sai da boca, isso sim, torna impura a sua pessoa. Então os discípulos se aproximaram e disseram: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir a tua palavra? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos guiando outros cegos. Se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Repara bem na discussão, porque ela é mais nossa do que parece. Os fariseus estão indignados com uma coisa: os discípulos não lavaram as mãos. Não estamos falando de higiene, estamos falando de um rito. Eles tinham um sistema inteiro para não se contaminar por fora. O que tocar, o que não tocar, o que comer, como se lavar, muito caprichados por fora. E Jesus vira a vida deles do avesso com uma frase: o que te suja não é o que entra pela boca, é o que sai. Meu irmão, isso é sério, porque você e eu também temos o nosso sistema para parecer limpos por fora. A gente vai à missa no domingo, reza antes de comer. Tem o crucifixo na parede, a santinha na carteira. E tudo isso é bom, não me entenda mal, é muito bom. Mas depois a gente sai da igreja e no mesmo estacionamento destrói alguém com um comentário. Chega em casa e humilha quem mais ama a gente. Manda essa mensagem que semeia veneno no grupo da família. E fica tranquilo, porque por fora tudo parece limpo. E Jesus te diz hoje: aquilo que saiu da sua boca, isso sim te suja. Pensa no poder que tem uma única frase. Uma gota de tinta num copo de água limpa. Não é muita tinta, é uma gota. Mas não sobra nenhuma parte daquela água que continue transparente. É assim que funciona uma palavra dita com raiva dentro de casa. Ela não fica no ar. Ela entra na água daquela pessoa e tinge tudo, às vezes por anos. E por isso eu te perguntei no começo: qual das duas pessoas você é? Porque a língua não é neutra, meu irmão. Nunca é neutra. Ou constrói ou destrói. Ou dá vida ou mata. Não existe palavra que não faz nada. E aqui eu quero trazer o santo de hoje, porque é perfeito. São João Maria Vianney era um padre do interior que quase não conseguiu ser ordenado porque tinha uma dificuldade enorme para estudar. Achavam ele meio lerdo. E sabe o que esse homem lerdo fez com a boca dele? Passou a vida sentado num confessionário até 16 horas por dia dizendo palavras de perdão. As pessoas viajavam dias inteiros para chegar em Ars e ouvir uma única frase dele. Aquele senhor não mudou o mundo com talento, nem com dinheiro, nem com influência. Mudou com o que saía da boca dele. E essa opção você tem hoje, de graça. Você não precisa ser inteligente, nem rico, nem importante para abençoar alguém com uma palavra.
Você só precisa decidir. Agora, deixa eu te dar o prático, porque o evangelho não é teoria. Antes de sair uma palavra difícil da sua boca hoje, se faz 3 perguntas rápidas. É verdade? É necessário? É a hora? Se uma só dessas 3 respostas for não, então essa frase não precisa sair. Guarda. Muita coisa verdadeira não precisa ser dita. E muita coisa necessária não pode ser dita a qualquer hora. E tem mais uma coisa que Jesus diz no fim e que eu não quero que você perca. São cegos guiando cegos. Às vezes a gente repete dentro de casa exatamente o jeito de falar que aprendeu dos pais. O grito que gritaram com você, você grita. A zombaria que fizeram com você, você faz. E assim a cegueira passa de geração em geração e os dois caem no mesmo buraco. Meu irmão, essa corrente pode ser cortada, e é cortada em você, hoje. Então a tarefa de hoje tem 2 partes. A primeira, hoje não sai da sua boca nenhuma palavra dita por raiva, nenhuma. Se vier a raiva, você cala e sai pro quintal. A segunda, e essa é a bonita, hoje você vai dizer para alguém aquela frase que você teria gostado de ouvir quando era menor. Para o seu filho, para sua esposa, para sua mãe, para um colega. Uma frase que sustenta. Porque pode ser que essa pessoa esteja repetindo ela na cabeça daqui a 20 anos. Antes de continuar, um favor pequeno que ajuda demais esse canal. Se isso está te servindo, me dá um joinha. Se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder a missa de amanhã. E deixa nos comentários a frase boa que alguém te disse e que ainda te sustenta. Eu quero ler. Pode ser que a frase que salvou você salve hoje outra pessoa que lê ali embaixo. Manda um abraço grande para toda a família que reza com a gente toda manhã, de São Paulo, de Minas, do Nordeste, do Rio, de onde você estiver. E levo hoje na missa todos os padres, no dia do padroeiro deles e as famílias onde as palavras estão machucando. Vamos rezar juntos. Senhor Jesus, põe uma sentinela na minha boca, que antes de falar eu lembre que nenhuma palavra minha cai no vazio, ou levanta alguém ou afunda. Me perdoa pelas frases que eu disse com raiva e que ainda estão doendo em alguém. Cura os que foram feridos pela minha língua, e cura em mim as palavras que os outros cravaram. Me faz, Senhor, dos que falam e curam. Eu te peço, tu que vives e reinas pelos séculos do século. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua casa e sobre todos que você ama, e permaneça para sempre. Amém. Foi uma alegria estar com você hoje, meu irmão. Cuida do que sai da sua boca. Alguém vai lembrar disso a vida inteira. A gente se vê amanhã aqui na Luz de Fé. Que Deus te abençoe.